A introversão e a extroversão são características psicológicas que formam nossa personalidade e características que vêm desde a nossa infância e muitas vezes a gente consegue mudar um pouquinho e andar nesses polos, né? A introversão, o maior erro é que ela é confundida com a timidez, então pessoas que têm muitas vezes essa característica na formação da personalidade acabam se identificando como pessoas tímidas e acabam fechando-se dentro do seu mundo e não conseguindo trocar nem dentro de uma relação íntima, e às vezes tendo grandes dificuldades até de colocar a sua mensagem, porque estão identificadas nesse fechamento e não conseguem se expressar porque têm um medo de serem invadidas nesse espaço onde elas têm o seu momento de descanso. Mas tem características muito interessantes que o introvertido ele se realiza nesse mundo interno. Ele é a busca, né, desse momento de descanso é consigo mesmo. São pessoas que são mais tranquilas, conseguem escutar melhor, são pessoas que têm essa capacidade de entrar em um ambiente e conseguirem ali perceber o que está acontecendo antes de tomar uma ação, pensam mais para decidir, são pessoas que estão mais validadas para dar a sua opinião internamente, elas não precisam muito dessa questão externa. Por outra via, temos o extrovertido, que são as pessoas altamente comunicativas. Dedê aqui é uma figura clássica da extroversão e que precisam estar num ambiente, né? Eu falo brincando, o happy hour do introvertido, na sexta-feira, é quando ele vai para casa pegar aquele livro que ele está esperando a semana inteira para ler. Sim, isso O mesmo. extrovertido tem que ir para a festa. Ele trabalhou a semana Ele inteira, tem que mas ele conhecer gente descansa. nova. Conhecer gente nova. Exatamente, exatamente. E aí tem ali onde pecam, né? Às vezes, ó, aqui na timidez e aqui muitas vezes em invadir o espaço das pessoas, quando ele não controla, às vezes toma uma ação sem pensar e acaba tendo que resolver diversos desafios que vêm lá. Pontos positivos são pessoas extremamente agregadoras, pessoas que conseguem falar com vários outros e têm uma facilidade em fazer amizade e diversos outros processos. Eu sou uma extrovertida nata desde pequena, só que é tão interessante, como o César falou, que, embora é um traço da personalidade, o nosso ambiente e as influências da nossa infância têm condições de mudar um tanto quanto, influenciando a nossa mudança comportamental. Vou explicar para que todos possam entender. Por exemplo, eu naturalmente sou uma pessoa extrovertida. Só que na minha infância, César, eu tive um lar emocional em que minha mãe, ela era muito insegura, muito medrosa. Minha mãe, ela praticamente ela não falava. E, por exemplo, o meu pai, ele era muito autoritário, imagina, coronel, né? Nordestino. Então, o meu pai dizia assim, Zere, isso aqui tá certo, Zere, isso tá certo. Aí ela dizia, tá certo. Aí chegava outra pessoa e dizia assim, não, mas não é assim, tá errado. Ela falou, não, tava errado. Então, ela não tinha uma opinião própria. Então, o que aconteceu? Eu cresci dentro desse ambiente. Então, durante muito tempo, César, e talvez muitos aqui nem acreditem, mas durante muito tempo eu me fechei. Eu, por exemplo, na sala de aula, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de levantar minha mãozinha, embora dentro de casa, que eu estava no meu lar, dentro das pessoas que eu me sentia segura, eu conseguia me expressar e me comunicar. Mas quando eu ia para o lado de fora, eu tinha esse receio. Então, às vezes, as pessoas confundem muito, como muito bem você falou sobre introvertido. Introvertido não significa timidez. O introvertido, ele significa aquela pessoa que gosta de estar com ele, que gosta de ser mais quieto, gosta de escutar. É uma pessoa mais pausada, mais tranquila. E o extrovertido, ele é muito para fora, ele é muito para os estímulos, ele faz muito essa volta externa. E o que aconteceu? Embora eu tivesse uma personalidade extrovertida, eu usava máscara na rua. Então acontece isso muito, depois você pode até falar melhor, né, na parte da psicanálise sobre isso. Mas o que acontecia? Na rua eu usava máscaras. Então eu chegava a usar máscara da timidez, eu chegava a usar máscara várias outras para me sentir protegida dentro daqueles ambientes que pareciam me tirar do meu estado de sobrevivência, como se lá eu não pudesse sobreviver, lá eu fosse ser atacada, eu fosse ser ferida, eu fosse ser machucada. Então, quando eu consegui compreender isso, sabe, César, e fazer como que eu falo, a disrupção, a quebra
daquilo que muitas das vezes a gente aprende na nossa infância e vai criando como padrões comportamentais, eu pude ser quem eu sou, porque o extrovertido, ele é uma pessoa que ele é muito espontânea. Por exemplo, eu sou uma pessoa. Eu já cheguei assim, e quem é extrovertido vai dar risada aqui, porque vai se identificar, de chegar assim, ter alguém gordinho, e dizer, eita, vai nascer quando? Aí, nossa, hoje eu já não faço mais isso, porque aí o Thiago disse, tá doido, não fala isso não. Mas é o extrovertido, ele fala, ele abraça. Ele, por exemplo, para você ver, outro exemplo de extrovertido que é muito interessante. Eu sou nordestina, então imagina, né? O nordestino já vem do mar, do sol, já é uma cultura mais aberta, assim, no sentido de alegria, de diversão. E eu lembro que quando eu vim para o estado de São Paulo, que aqui no São Paulo é mais frio, então as pessoas fecham mais. E isso você pode explicar também depois também. A própria ciência, ela traz uma explicação na parte da cultura, da parte da temperatura, enfim. E quando eu fui para São Paulo, por exemplo, Campinas, que a cultura de Campinas é um pessoal mais fechado, eu lembro que eu estudava na PUC Campinas. Imagina, uma nordestina alegre e tal, chegando lá naquela universidade. O que aconteceu? Ninguém tirava nota boa, César, com um tal de Silvio Arthur. Quem é da PUC Direito sabe quem é Silvio Arthur. E o Silvio Arthur, nossa, todo mundo só tirava 3,5 e tal, não sei o quê. E eu estudei. Eu tirei 9 na prova do homem, César. Você acredita num negócio desse? 9. Ninguém acreditava. Todo mundo queria saber quem era nordestina que tirou 9. E quando eu descobri minha nota, eu vi ele no corredor. Você acredita que eu fui dar um beijo na cabeça do homem, meu filho? Eu fui lá, e ele tem uma careca, eu fui, vem cá, eu vou dar um beijo em você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E no caso tinha o Iglesias, que quem tiver aqui também vai saber quem é, e tinha ele. Então, eu fui agir dessa forma. E todo mundo ficou olhando assustado assim para mim, dizendo assim, mas como ela pode fazer isso e tal? Mas é um extrovertido, o extrovertido é espontâneo. Aí eu vou passar a bola para você. Você certamente jamais faria. Você ia ficar quieta, ia pensar umas 10 vezes. Muito legal, Bê. Muito legal e é muito você, né? Você falou de duas coisas muito importantes, eu vou pegar o gancho dali, porque eu tenho certeza aqui que tem pessoas que se identificaram com essa fase. Às vezes a gente tem dentro do lar, e a parte da construção do lar, ela é fundamental até para definir se a pessoa vai tender mais a um lado ou outro. Isso também vem com a genética, mas o ambiente ele vai favorecer muito essa relação. Então, algumas coisas, como o que você passou dentro de um lar, onde a mãe ela não tem essa opinião formada, e a mulher ela tende, né, pelo complexo de Édipo, a representar a busca a ser a mãe na vida adulta para encontrar o amor que a mãe tem, né, do pai. Então, quando há esse conflito, as máscaras da qual você falou são defesas, muitas vezes, para você não lidar, porque internamente você está formando a personalidade com esse lado. Então a gente passeia, teve até alguém que perguntou aqui, mas eu sou os dois, e é justamente, não é um ou outro, nem um e outro. A gente tem aqui como se fosse um painel de controle, e aqui no meio a ambivalência, aqui introversão e extroversão. Então, ao longo da vida, nas experiências que nós temos, nós vamos andando. Só que nós temos uma característica dentro dessa formação, lá no início, que vai nos deixar mais introvertido ou mais extrovertido no que a gente busca pela forma de construir a nossa personalidade. O que é isso, resumindo? Basicamente, a gente vai dar mais atenção àquilo, uma coisa simples. Eu vou validar aquilo que eu sei sobre mim, mas a partir do que os outros estão dizendo, de como eu sou no meio, ou de como eu me sinto no meio. Como um introvertido clássico, eu lembro uma palestra que eu fui dar, e acabou a palestra, assim, eu acho que foi a terceira palestra da minha vida, eu subi, eu estava me borrando, eu só queria que acabasse. Uma característica que eu peguei era falar o mais rápido possível, porque eu queria sair lá de cima o mais rápido possível. E até hoje eu tenho, né? Aí acabou a palestra, o pessoal que estava comigo chegou, nossa, olha, já vi você falar desse assunto, você fala tão bem, a palestra não foi tão boa. A opinião estava de fora. Eu, como introvertido, falei, nossa, obrigado pela opinião, mas que pena que você não aproveitou. Porque internamente eu já tinha validado só o ato de subir lá e fazer a palestra, aquilo já estava sendo uma vitória tão grande que a opinião externa ela define menos quando o introvertido tem, o que pode se tornar uma teimosia, pode ser um problema. O uso das máscaras, eles são importantes para defender uma parte da personalidade, às vezes, que está
ainda em formação ou em sofrimento, né? Quantas vezes, como adultos, um introvertido ele vai forçar uma piada, às vezes, uma brincadeira para tentar ser aceito ali no meio, e ele faz a máscara ali de ser sociável. Muitas vezes, imagina uma cena, né? O casalzinho acaba de se conhecer, vai conhecer a família. A pessoa altamente introvertida, ela quer agradar a família do outro. Então, ela força essa ideia, faz uma máscara de uma pessoa simpática, ativa, só que quando acaba aquela reunião, ela está extremamente cansada, porque ela Exausta. teve que Perfeito. fazer um mover psicológico extremamente alto. Diferente do extrovertido, que aquele vai ser o campo onde ele comunica, pensa, sente de maneira super saudável. Ao contrário que o extrovertido, se ele tem que ir num lugar onde ele tem que ficar quietinho, vai assistir aula 12 horas por dia, eu vou passar a bola para você O trazendo. Juliano fica batendo o pezinho assim, Jesus amado. O Ju e a Dedê, eu lembro quando você chegou, né? Quando tá lá, eles não conseguem, não é porque eles não estão interessados no assunto, é que o conteúdo é uma das partes, o que ele vai mudar aqui, mas ele precisa estar com as pessoas, ele precisa trocar, ele precisa conversar, é assim que ele se realiza, é assim que ele se abastece, é assim que ele aprende. E aí, para te passar, Dê, eu lembro uma cena clássica ali que eu estava no treinamento, você chegou depois, eu estava 3 dias. E como um bom introvertido, eu estava anotando tudo, né? Com as minhas 5 canetas de todas as cores, quietinho, fazendo um mapa mental. Acabava o treinamento, o pessoal ia se encontrar para tomar um vinho, bater papo. Eu ia para o meu quarto olhar, revisar os textos, pensar sobre aquilo, ligar para a esposa. E aí você chegou no terceiro dia, eu estava quietinho ainda, pensando como eu ia abordar as pessoas, com quem eu ia falar. Chegou a Dedê, primeiro que ela chegou lá fazendo oi, tudo bem, né? 100 pessoas lá, ela cumprimentou todo mundo, sentou lá, e você veio do meu lado, não, vamos conhecer tal pessoa, vamos lá, vamos lá. E a Dedê agitou todo mundo ali e ela mudou a energia do ambiente. Você não só se abastece, mas você abastece o ambiente. Isso é muito legal da extroversão. Você mudou a energia de todo mundo que estava lá, estava todo mundo depois trocando, se conhecendo, você aproximou e possibilitou que a relação ali fosse maior. Né? E esse jeito estabanado do que você falou é muito gostoso, porque é um jeito espontâneo do extrovertido. Conta um pouquinho aí. E daí o extrovertido, ele vira praticamente um termostato, porque ele, como que nem você falou, ele consegue mudar o ambiente. Ele chega e ele é tão dinâmico, por exemplo, um extrovertido nato é o Geraldo Rufino. Se você vê ele chegando, ele é um termostato puro, pode estar do jeito que for, ele não ele muda o povo que está lá, ele chega rindo, chega sorrindo. E é muito interessante isso, porque quando o extrovertido ele consegue diminuir o ego, a máscara, ele consegue fazer essa dinâmica do termostato. Porque quando ele usa máscara, aí ele fica quieto, ele não consegue ser ele, porque ele tem medo da opinião dos outros. E é como você falou, ele vai gastar uma energia forte aqui dentro, porque ele quer falar, mas está com receio de ser julgado, de ser criticado. Então, o extrovertido, que ainda não se aceitou, ainda não aceitou a sua identidade, que nós passamos por esse processo, é muito desafiador, César, porque a gente entra num conflito interno muito grande. A gente quer falar, mas ao mesmo tempo tem medo da crítica, da opinião das pessoas. Então, se você aqui é uma pessoa espontânea, uma pessoa extrovertida, tente cada vez mais perceber que, independente de onde você estiver, vai ter pessoas que vão te amar e vão ter pessoas que vão te odiar. Então, você não tem que fazer algo para agradar o outro. Você tem que, para ser você, primeiro você agradar você, mas lógico, sem machucar ninguém, mas sendo quem você é. Porque quando nós tentamos usar uma máscara para tentar ter reconhecimento ou tentar aplausos, isso, além de não dar certo, porque as outras pessoas percebem, eu sempre digo, César, que nós somos animais. E por sermos animais, ainda que racionais, nós temos instintos. E um dos instintos é nós percebermos de verdade quando alguém está sendo quem é e quando não está sendo. É aquele negócio que você diz assim, caraca, mas não sei, alguma coisa nessa menina não me bateu, ou nesse cara não me bateu. Por quê? Porque no fundo a pessoa não está na essência.
A pessoa não está fluindo, sabe? Porque quando a gente está na essência, a gente flui. A energia vem, você flui, você é o que você... Mas quando você tem exatamente que ser colocado ou ser dividido em 1000 pedaços para caber no mundo de alguém, porque a gente muitas das vezes faz isso. A gente se divide em muitos pedaços para caber dentro de um trabalho, dentro de um ambiente, dentro de um local. E às vezes a gente não é aquilo. A gente precisa se dividir. Ou, muito pelo contrário, às vezes a gente precisa se arregaçar, se abrir inteiro, não dando limite aos nossos contornos, aos nossos limites, e fazendo com que o outro ultrapasse as nossas fronteiras.